Boa noite, pessoal, tudo bom? Estou entrando aqui ao vivo para a gente poder dar seguimento à semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, que a PAI de Jiqueri está promovendo, e um pouquinho de atraso, porque não estava conseguindo entrar no e-mail, e aí a gente vai ter que transmitir aqui pelo meu Face mesmo, depois o pessoal vai compartilhar no Face da PAI aí. E aí, gente, é um desafio muito grande, né? A gente falar sobre aprender com as adversidades, né? Aqui no Face, porque eu tô acostumado a fazer live, né? Então, assim, vamos tentar trazer o conteúdo com leveza, com tranquilidade, porque é um conteúdo, assim, que dentro da psicologia traz algumas palavras e alguns termos que são muito difíceis, mas eu procurei aqui tentar simplificar esses termos para a gente poder lidar com essa questão das adversidades um pouco melhor na nossa vida, né? Nesse momento em que a pandemia ela já está se arrastando por boa parte do ano, né? Já perdemos quase metade de um ano aí, boa parte das nossas atividades que foram todas alteradas por causa dessa pandemia, e isso causou na nossa vida um impacto muito grande na vida de todo mundo, né? E a pergunta que a gente se faz quando isso acontece é como que fica fácil viver nessa situação, né? Porque em se dizendo de vida, a vida ela tem três elementos básicos, né? Você respira, você acorda, você tem o coração batendo, os pensamentos ativados, você sabe que está vivendo. Mas a pergunta maior ainda é como conviver, porque agora a gente tem que conviver mais com a gente mesmo, conviver mais com os nossos familiares, né? Conviver mais com as pessoas que estão ao nosso redor ali, os vizinhos, que estão todos em casa a maioria do tempo, e aí a gente não sabe muito bem como que a gente lida com essas situações, né? Então, eu trouxe aqui um script para poder a gente ir acompanhando o tema, porque eu estou acostumado a fazer palestra presencialmente, então a gente usa os slides, mas não tendo os slides aqui por ser uma live, a gente vai seguir o script aqui de cada ponto, então vocês vão me ver olhando para o script de vez em quando aqui, e a gente vai comentando o que vai ser passado. E assim que terminando os tópicos das explicações, a gente encerra a live. Se alguém tiver alguma pergunta para me mandar depois, pode me mandar, porque eu respondo depois. Não dá para a gente poder ver os comentários aqui, eu acho. E eu respondo qualquer dúvida logo após a live. Tá joia? Então, aprender com as adversidades, né? A pandemia ela é uma adversidade, é algo inesperado, adverso, aquilo que a gente não está acostumado a lidar, né? Uma doença que de repente surge e que ela tolhe todas as nossas atividades, ela dificulta todas as nossas atividades cotidianas, né? Mas a pandemia não é a única adversidade que a gente tem que lidar, tem várias outras adversidades, né? Às vezes você pode terminar um relacionamento no momento que você não esperava que isso acontecesse, você pode ter que lidar com a morte de alguém num momento que você não esperava, infelizmente é algo que a gente não quer, mas que acontece, né? Você pode lidar com ter que fazer uma mudança de emprego brusca porque alguém te demitiu, né? Ou pode lidar com a partida de alguém que vai embora da sua família, que vai para estudar ou que vai para arrumar um outro trabalho em outro lugar, e aí você tem que lidar com a ausência daquela pessoa, e por aí vai. São várias adversidades que surgem, né? Você pode acontecer de perder muito dinheiro, né? Então, como que a gente lida com esses momentos adversos na nossa vida, né? Há adversidades que elas são previsíveis e outras que são imprevisíveis. Por exemplo, se você começa um relacionamento amoroso, você sabe que ele pode dar certo ou em algum momento terminar. Quando você começa a trabalhar num serviço qualquer, você sabe que esse serviço pode durar um bom tempo,
às vezes até a vida toda, até aposentar, né? Mas ele também pode em algum momento ser interrompido, seja porque o seu patrão resolve te despedir ou porque você, né, queira sair por algum outro trabalho ou para querer ficar em casa mesmo para se dedicar à sua família, né? Então, essas adversidades que são previsíveis, a gente pode se preparar para elas, né? Pensar em possíveis respostas para elas. E a gente vai ver um pouquinho mais à frente como que a gente explora isso aqui durante o tema que a gente está expondo. As adversidades, elas podem gerar em nós ansiedades, medo, raiva, sensação de perda, entre outros sentimentos. E nós precisamos aprender a lidar com esses sentimentos, pois eles são resultado dos pensamentos que a gente tem quando a gente se encontra diante das situações difíceis, como é essa, né, da pandemia. Então é natural a gente sentir medo, a gente sentir raiva, a gente sentir como a gente está perdendo alguma coisa na vida, perdendo a oportunidade de sair, de encontrar pessoas que a gente gosta, né? Então a gente tem que olhar para dentro da gente mesmo e pensar. Não tem uma resposta pronta para ninguém, porque cada um vivencia essa situação de um jeito, né? Então quem sou eu para chegar aqui e dar uma fórmula pronta para todo mundo resolver? A vida ela não nasceu com bula, né? E a gente tem que ir aprendendo a lidar com essas situações. Mas a gente tem que começar a refletir sobre essas situações. Tem várias lives aí dando opiniões de diferentes profissionais e tal, mas no fundo, nenhum deles deu uma resposta pronta até hoje. O que a gente pode é parar e pensar em algumas formas da gente refletir dentro da gente mesmo o que isso está causando, o que a gente pode fazer em relação ao que isso está causando dentro da gente, né? Uma das primeiras coisas a se fazer é se perguntar se diante dessa dificuldade que acontece de forma inesperada, se esse tipo de situação faz com que tenhamos um pensamento realista ou se tornamos o nosso pensamento, a situação, como uma catástrofe maior do que ela é, né? A famosa tempestade no copo d'água. A gente sabe que essa pandemia ela é uma situação adversa muito brusca que mexeu com todo mundo. Mas ficar em casa é muito difícil, ficar todos os dias e conviver com as pessoas é muito difícil, mas será que é tão difícil a ponto da gente começar a criar a catástrofe de que isso é impossível, de que isso já não está mais suportável, de que a gente não vai conseguir superar isso mais, de que a gente não está aguentando mais, a gente não tem mais forças mais para lidar com isso, né? Sendo que nós passamos aí na história da humanidade milhares de outras situações adversas e a gente conseguiu superar elas ao longo da história do ser humano, né? Então a gente tem que pensar muito bem se a gente não está fazendo essa tempestade no copo d'água, mesmo que a situação seja muito difícil, a ponto de achar que é impossível superar essa situação, né? Não se trata de ignorar a seriedade desse problema, né? Mas de se perguntar se não há nada de bom ocorrendo. Por exemplo, ao mesmo tempo que tristemente muita gente é infectada, quantas vezes a gente se pergunta quantas estão se recuperando? Então, assim, tem muita gente focada aí em ver jornal e observar que, principalmente, né, o canal do Plim Plim lá, ele coloca só o número de mortes das pessoas que estão morrendo por causa dessa pandemia. Mas ele não fala das pessoas que estão sendo recuperadas, né? Isso não tira a gravidade do problema, isso não tira o quanto que é triste ver pessoas, né, partindo, pessoas que são amadas pelas famílias delas, mas tem muita gente aí se recuperando também dessa pandemia. E isso mostra que a gente pode ter esperança que essa situação vai ser, né, superada em algum momento, né? Vai ser triste ver que aconteceu muita situação difícil, que a gente teve que chorar muitas pessoas que se foram, mas que a gente conseguiu ultrapassar essa situação e seguir a vida, né, daí em diante com mais leveza, porque, né, é um alívio, passou e agora, né, é lidar com aquelas feridas que ficaram, para quem ficou essas feridas, e dar continuidade, né? Porque infelizmente a perda
ela não é um estacionar da vida. Se você perde alguém, seja por causa de uma pandemia, seja por causa de qualquer outra coisa, a vida tem que seguir, né? A gente passa um tempo em luto, a gente passa um tempo lutando para superar a situação da perda, da dor de perder, mas a gente tem que prosseguir e fazer as nossas atividades depois disso, né? Mesmo que a gente tenha que, para isso, buscar ajuda em algum tipo de terapia, em algum tipo de medicação, mas a gente tem que conseguir, né, encontrar forças para superar e prosseguir na vida, né? Então, entender que tudo tem uma duração, os problemas sempre acabam, assim como os momentos felizes também têm uma duração determinada. A gente não pode achar que porque a gente está feliz vai durar muito tempo. Pode acontecer daí um tempo alguma adversidade de novo e a gente tem que lidar com ela. Então, essa pandemia não é nem a primeira nem a última adversidade da nossa vida. Esperamos que as próximas que vierem não sejam situações graves para toda a humanidade como essa foi, né? Mas podem acontecer situações graves para uma parcela da humanidade, podem acontecer, né, para uma parcela ainda maior ou menor, né, ou para a vida de uma família só, né, ou para a vida de uma cidade só, como já aconteceu aquela situação lá em Mariana, muita gente ficou sabendo, né, da barragem de lá, em Brumadinho também, quantas pessoas sofreram lá, então tá vendo quantas catástrofes acontecem, e às vezes a gente, no momento do susto, todo mundo se solidariza, mas depois que tudo passa, a maioria das pessoas se esquecem. Mas a gente tem que relembrar para ver que as adversidades elas estão acontecendo sempre, né? Aprender a conviver com a incerteza. Tudo na vida é incerto e as situações como essa são extremas. Porém, assim como veio essa, podem vir outras diferentes, mas que impactem bastante a nossa vida e com as quais nós precisamos lidar. Conhecer a nós mesmos, saber entender os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, aonde estamos exagerando e aonde estamos sendo realistas, né? Então, por exemplo, né, vamos supor que você é uma pessoa sozinha na vida e você acredita que você não tem sorte para conseguir alguém para se relacionar, para namorar, para casar e tal. A partir disso, se você começa a pensar assim, eu nunca vou conseguir encontrar alguém para ser feliz. Esse nunca vou conseguir encontrar alguém para ser feliz é um exagero de pensamento que você está colocando para sua vida, porque nesse momento você não está conseguindo alguém para você. Mas essa sorte, ela não perpetua até a sua vida acabar, né? Você tem que pensar se você não está exagerando nesse pensamento e colocando de novo, né, a famosa tempestade no copo d'água. A gente precisa aprender que a gente mesmo no momento certo a gente consegue encontrar alguém que vai nos fazer feliz, né? Isso é só um exemplo entre vários outros com os quais a gente exagera os nossos pensamentos. É muito bom a gente avaliar os pensamentos que a gente tem. Se precisar, a gente anota ele para poder a gente saber por que esse pensamento pode ser verdade, por que esse pensamento pode ser mentira, né? Para a gente poder pesar as duas coisas na balança e aprender a pensar de uma forma mais otimista. Aceitar as dores emocionais como parte do nosso processo de existência, a tristeza, a raiva, o medo, a insegurança, né? Tudo isso até um certo nível são parte de sentimentos com os quais temos que aprender a lidar, pois são sentimentos que têm algo a nos ensinar. O que não podemos é deixar que eles cheguem a ponto do exagero, quando o caldo entorna, né? Saber que se um sentimento fugiu do controle pode exigir buscar a ajuda de um profissional, psicólogo, psiquiatra, neurologista, né? Pois muitas vezes nós vemos os nossos problemas com lente de aumento. Então, quando a gente está vendo o problema com lente de aumento, às vezes a gente precisa de uma outra pessoa que tenha formação no assunto para apontar para a gente ali, olha, esse problema você não está vendo de forma exagerada, você não tem um recurso para resolvê-lo, esse recurso. É para isso que serve você ir no psicólogo, para isso que serve você ir no psiquiatra, e são profissionais que estão ali para cuidar da sua saúde mental e emocional, né? O medicamento ele serve para acalmar as nossas ansiedades, acalmar a depressão quando ela acontece, né? Mas o medicamento ele não resolve o problema. O que resolve o problema é as atitudes da gente. A partir do momento que a gente está mais calmo, a gente tem que agir para resolver. E o agir para resolver
é a parte onde entra o psicólogo, para ele ajudar a pessoa a encontrar novas formas de se comportar, novas formas de enxergar o problema, novas formas de repensar o problema de uma forma diferente para encontrar recursos para resolver esse problema também, tá? Apostar na solução dos problemas e ser otimista é importante, né? Quase toda questão emocional é possível de ser resolvida. A gente tem que acreditar nisso, que quase toda questão emocional, questão mental é possível de ser resolvida, é possível de ser superada. Quando se trata de algo impossível para nós, a nosso ver, somos capazes de ter coragem e determinação para aceitar a situação e conviver com ela com dignidade e confiança de que a gente pode encontrar outros recursos possíveis, né? Então a gente nunca pode pensar assim, o mundo está perdido, eu não vou conseguir solucionar os problemas, a nossa sociedade, a nossa cidade, o nosso país não vai conseguir passar por isso e superar essa situação. Toda situação passa. E quando a gente olha para trás e olha, né, as situações que já passaram, a gente pensa assim, nossa, eu nem sei como que eu consegui passar por aquilo, mas eu passei. Então isso é prova, né? Quando a gente olha para trás de outras situações, antes dessa de hoje, a gente fala, eu passei naquilo lá e eu nem sei como, mas eu estou aqui, eu superei. Então se eu superei aquela, por que eu não vou conseguir superar as próximas, né? O que a gente não pode é paralisar, parar e ficar sem fazer nada diante dos fatos que nos incomodam, guardar o problema para a gente mesmo, não conversar com a nossa família ou com os amigos, ou nos casos mais urgentes, buscar a ajuda de profissionais competentes, né? Então, às vezes a pessoa não fica à vontade para procurar um psicólogo porque ela não conhece como é que é o trabalho do psicólogo, ela tem medo, ela tem, né, receio, ela ainda não está muito confortável para conversar com um profissional achando que ele vai invadir a vida dela, vai interpretar as coisas dela de um jeito que ela não gostaria. Não tem problema, ela pode procurar uma pessoa que ela tem confiança, seja um amigo que ela conhece muito, que ela sabe que aquela pessoa não vai se aproveitar da informação para passar para outras. Ou ela pode procurar um pastor da igreja, um padre da igreja para poder ajudar. O importante é você ter alguém com quem você pode contar e com quem você pode confiar de verdade. Porque existem aquelas pessoas que elas querem saber dos nossos problemas só para ter informação, para passar essa informação para frente. Os amigos de verdade são aqueles que nos ouvem, que nos ajudam, que nos acolhem, que nos abraçam, né? Que entendem o nosso momento de dificuldade, né? Que acolhem o nosso choro e não nos julgam. E esse que é o diferencial de um amigo de verdade, seja onde você for encontrá-lo, né? Agora, se você não tem nenhuma dessas pessoas de confiança, procura um profissional, porque o profissional de psicologia, ele tem uma ética a seguir, né? Ele tem uma série de normativas que faz ele ter um sigilo profissional. Na hora que você vai lá conversar com ele, ele não pode contar para ninguém a conversa. A mesma coisa é o psiquiatra, né? Ele não pode contar para ninguém a conversa que teve com ele. O médico também não, né? Tem um sigilo a seguir e o profissional, ele tem um compromisso com esse sigilo, né? Então você pode ter confiança mais até do que em alguém do seu convívio pessoal, né? É importante lembrar que a nossa vida ela é mais cheia de dificuldades do que de momentos de extrema felicidade. Nós trabalhamos o ano inteiro para ter férias, por exemplo, né? Isso aí já é um sinal de que a felicidade ela dura alguns instantes. Você trabalha um ano, tem um mês de férias e ninguém reclama disso, né? Você, mesmo que você não trabalhe também, né? Você às vezes junta dinheiro o ano inteiro para ter uns 15 dias de descanso para você ir na praia, se divertir, né? E tudo. Então você tem que esperar o ano inteiro para você ter um lazer. Você tem que esperar o mês inteiro para você receber o seu salário para pagar suas contas. Então o prazer de viver, ele dura um pouco menos do que o momento do sacrifício, né? Quer dizer, e ainda assim a gente reclama tanto dos sacrifícios, sendo que a gente sabe que eles fazem parte da maioria dos momentos da nossa vida. Mas a gente não pode se deixar abater por isso, né? O sacrifício ele pode ser prazeroso se a gente tiver outro olhar sobre ele, né? Se a gente trabalha naquilo que a gente gosta, se a gente faz aquilo que a gente ama, se a gente passa a gostar também daquilo que a gente faz, do lugar que a gente está, a conviver bem. E se não der, de tudo não dá, sair fora da situação, porque também a gente não é obrigado a ficar sofrendo o resto da vida
num lugar que não está fazendo a gente feliz, né? É interessante a gente aprender a ter criatividade, utilizar a nossa inteligência para encontrar alternativas na dificuldade. O isolamento social mesmo nos deixou a constante questão do o que fazer agora. Essa pergunta é importante para a gente começar a inserir atividades no nosso dia a dia, para fazer com que o nosso tempo seja vivido sem que nós sintamos que a rotina está muito vazia, nem que ela está muito cheia. Usar o tempo com equilíbrio, né? Tem gente que durante os dias aí do isolamento social está tentando preencher cada minuto com uma atividade, né? E às vezes o excesso de atividade faz dar um cansaço extremo. Outros estão ficando o dia inteiro sem fazer praticamente nada, então está tendo aquela impressão de que está um vazio, está sem fazer nada. Então a gente tem que ter um equilíbrio, um momento para descanso, um momento para leitura, um momento para ver TV, um momento para com os cuidados necessários, se a gente precisar sair um pouco para tomar um ar, né? Mas mantendo o distanciamento social, né? Fazendo os usos das coisas que precisa usar, né? O fato dessa pandemia, ele pediu para ficar em casa o máximo possível, né? Mas a gente também não precisa se sentir aprisionado, né? Desde que a gente respeite as normas de tomar cuidado com a nossa vida e com a vida dos outros, a gente pode tomar um ar, a gente pode tomar um sol, a gente pode caminhar um pouco num lugar que não tenha tanta gente, né? Então faça o possível para ficar em casa, mas também não se aprisione, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque todo exagero na norma ou todo exagero no sair da norma, ele pode nos prejudicar, né? É importante a gente não exagerar nas exigências que a gente faz com a vida, né? Se a gente pensar que tudo na nossa vida tem que estar perfeito para a gente ser feliz, isso vai ser ruim, né? Se a gente tem que ter um casamento feliz, a vida, né, o nosso dinheiro, uma quantidade de dinheiro que dá para a gente sobreviver bem, equilibrado, né? Filhos bem educados, gente, isso aí não existe, vida perfeita não existe. Em algum momento ou os filhos vão estar com problema, ou eu vou estar com problema, ou a minha esposa, né? Ou a minha mãe. Então a gente tem que saber que as adversidades elas acontecem também dentro do nosso núcleo familiar, dentro das nossas amizades, dentro do nosso trabalho. Não dá para equilibrar isso tudo. Então a gente tem que aprender a ser feliz no agora, aprender a ser feliz apesar dessa dificuldade, eu consigo ser feliz. Apesar dessa dificuldade no trabalho, apesar dessa dificuldade na minha família, ou nos dois, que meu filho está crescendo bem, mas eu estou com problema no trabalho em casa, ou né, o meu filho não está crescendo bem, eu estou bem no trabalho em casa, mas o meu filho está com problema, então eu tenho que olhar para isso. Mas ainda assim eu vou conseguir superar essa questão, porque isso é passageiro também, né? Quando as situações da nossa vida elas fogem ao nosso controle, nada está favorável e há possibilidade de mudança, é importante a gente aprender a correr o risco de realizar essa mudança, né? Claro que tem riscos, né? Mas a gente, se ficar estagnado em uma situação que nos causa crises profundas, tem um risco ainda maior à nossa saúde como um todo, né? Por que eu coloquei falando disso, né? Porque, por exemplo, assim, às vezes as pessoas estão num momento de sofrimento extremo. E a gente tem que pensar no extremo mesmo, naquele momento em que tudo parece estar perdido realmente, né? Isso eu não consigo tolerar. Isso está causando sofrimento para mim a ponto de me deixar doente até fisicamente. Então talvez eu tenha que fazer uma escolha de sair, de mudar de emprego, de mudar de relacionamento, de mudar de cidade, né? Então a gente tem que ter coragem de arriscar, falar assim, não, agora eu vou ter que arriscar porque essa situação para mim aqui não dá mais. Mas para chegar a esse momento de tomar essa decisão, a gente tem que ter muita convicção de que realmente isso chegou ao ponto máximo do que eu posso aguentar, né? A gente não pode fazer drama numa situação pequena e falar assim, isso aqui para mim não dá, né? Sendo que a gente sabe que a gente ainda tem recursos que dá para a gente poder enfrentar, né? Em todos os tipos de dificuldade que a vida oferece, sempre que as coisas estiverem desfavoráveis em algum sentido, é importante para pensarmos sobre os prós e os contras das formas de lidar com os problemas exigentes. Se necessário, a gente anota
essas observações e isso nos dá um direcionamento para entender a melhor forma de encontrar uma solução mais eficaz, mais eficiente, né? Então, como é que a gente sabe se uma situação chegou no extremo de dificuldade que não dá mais para a gente ficar naquela situação? É a gente parar e pegar uma folha de papel, por exemplo, e escrever: está acontecendo essa situação na minha vida. Por exemplo, o meu casamento, ele está perdido. Então eu coloco essa frase: meu casamento está perdido. E coloco nessa folha aqui: por que o meu casamento está perdido? Está perdido por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, né? Aí eu me pergunto, depois que eu fiz essa lista do porquê meu casamento está perdido: existem possíveis soluções para eu conseguir recuperar o meu relacionamento? Existe essa solução. Eu consigo aplicar essas soluções? Sim. Se não, por que eu não consigo aplicar essas soluções? Então a gente vai se fazendo perguntas. Por quê? Por causa disso, por causa disso, por causa disso eu consigo. Mas isso atrapalha. Quando a gente faz essas anotações todas sobre a nossa vida, no final a gente fica pensando assim: peraí, né? Tem mais prós do que contras. Então ainda consigo recuperar. Aí no final da folha, se a gente pensa assim: tem mais contras do que prós. Então, peraí, aí eu acho que tendo mais contras do que prós, eu não vou conseguir solucionar. Se você não consegue fazer isso sozinho, né? O profissional de psicologia, ele tem essa formação para te ajudar a fazer isso, né? Seja anotar, seja pensar mentalmente mesmo, e falando com ele anota para você, ele fala com você o que está acontecendo, e aí vocês vão avaliando para você não fazer uma escolha errada, né? Para você não fazer uma escolha precipitada. Então isso é importante, acho que avaliar a situação minuciosamente, com todo cuidado, com todo carinho, porque se trata da sua vida, da sua emoção, das suas escolhas que vão determinar se o seu futuro vai ser feliz ou se ele não vai, né? Então tem que pensar muito bem nisso. Então quase finalizando os 2 últimos pontos, né? Ser otimista sem se iludir, achando que tudo irá ser sempre perfeito, mas não ser pessimista achando que vai ser tudo sempre ruim. A vida ela exige equilíbrio. Se tudo parecer perdido, é importante não se deixar atolar nos problemas, não se sentir em um beco sem saída, empacado, e se humilhar diante do mundo por conta disso, pois até os piores problemas podem chegar a uma solução depois. E dependendo da forma de como nos expomos aos outros, quando a questão passa, pode gerar sentimentos de vergonha das pessoas que convivem conosco. Então esse último ponto é muito importante, né? Não fazer do problema um atoleiro, não empacar, não fazer com que isso pare a gente e faça a gente pensar que a gente é um pobre coitado e que nada na vida mais vai dar certo, né? E a partir disso a gente começar a se lamuriar e expor demais as nossas fraquezas para as outras pessoas. E, né, muita atenção nisso, porque muita gente faz isso, muita gente se expõe demais e fala: mas o meu problema é assim, mas o meu problema é assado, e fala para todo mundo, e faz aquele drama máximo que faz com que as pessoas depois tenham vários elementos para poder atacar e falar: mas você também você faz isso, você também você faz aquilo. E quando a gente começa a ouvir a opinião de um, opinião de outro, a gente nunca sabe o que a gente mesmo realmente quer. Então, se expor demais aos outros é algo que pode ser muito prejudicial para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, para a nossa saúde espiritual, né? E se atolar no problema não resolve nada, porque aí depois o problema passa, de uma ou de outra forma, seja nós mesmos que consigamos resolver, ou seja a própria situação que o ambiente vai se encarregando de resolver o problema. E depois, quando a gente olha lá para trás e pensa assim: olha, por que eu fiz aquilo tudo, fiz aquele escândalo todo e me prejudiquei com isso, né? E ficou essa ferida desse problema para eu resolver agora, sendo que o problema já passou, né? Então é essa mensagem que eu queria deixar para vocês, né? Adversidades na vida, dificuldades, imprevistos, eles acontecem, né? Essa pandemia, ela é um momento muito delicado, está perdurando por muito tempo e ainda a gente não sabe até onde ela vai, mas a gente vai ser capaz de superar ela
E aí a gente tem que começar a pensar em convivência mais saudável com as pessoas que a gente está próximo, né? Começar a pensar que se a gente está próximo da família, essa é uma oportunidade que a gente nunca teve para conhecer ainda melhor as pessoas que estão ao nosso redor, né? Aprender a conviver, a lidar com essas pessoas que estão junto com a gente, porque é muito fácil você ir para o serviço ou ir para uma atividade qualquer que você faça de lazer ou que você faça de recreação e depois chegar em casa e ter que lidar por algumas horas com a sua família depois de dormir. Agora, você lidar com eles o dia inteiro, você passa a conviver melhor com as ansiedades, com os medos de todo mundo. E aí você aprende também a se fortalecer enquanto ser humano, né? Então, é essa mensagem que eu queria deixar, né? Vamos tentar nos fortalecer emocionalmente e conviver melhor uns com os outros, tá bom? Quero agradecer a todos que assistiram a live, agradecer, né, a quem está parabenizando aí, Eleni, obrigado por assistir, né? E compartilhem a live aí, para além da rede social da PAI, quem tiver a PAI nos amigos, compartilha também, para que todos possam ter acesso a um conhecimento bacana, né, e gerar crescimento para todo mundo, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser, e um bom restinho da semana aí para vocês, e continuem acompanhando a semana da deficiência aí, da deficiência intelectual e múltipla, tá bom? Grande abraço, obrigado a todos.